Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora são 9h35 do dia 11 de agosto de 2022. Hoje, a partir das 10 horas, serão lidas cartas de manifestos em favor da democracia, em favor do Estado Democrático de Direito, na Faculdade de Direito da USP de São Paulo. Pessoas, entidades, organizações, grupos assinaram um desses manifestos. E o manifesto que foi aberto ao público para assinatura recebeu até agora mais de 900 mil assinaturas, dentre as quais a assinatura desta pessoa que vos fala. Essas manifestações, essas cartas, esses manifestos, esses documentos em favor da democracia, eles são muito importantes e necessários, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, dias, um pouco mais de um mês da realização de eleições no Brasil. Eleições essas que, para quem entende um pouquinho só de política e de humanidade, serão as eleições da civilização contra a barbárie do fascismo. Estas cartas, esses manifestos em favor da democracia e do Estado Democrático de Direito no Brasil, elas estão sendo feitas e assinadas devido ao fato de que o sujeito que atualmente ocupa o cargo de presidente da República não ter apreço pela democracia. Esse sujeito, ele não era um desconhecido, principalmente da elite brasileira, da elite política, midiática e judicial do país, e para não dizer da elite religiosa do país, aí eu falo das grandes religiões. Esse sujeito não era um desconhecido. Ele, em toda a sua vida, em toda a atuação da sua vida, ele nunca escondeu e jamais fez questão de esconder que se trata de um sujeito delinquente. O currículo de delinquência dele é extenso, mas ele foi escondido e ignorado em todas as suas eleições. Ele foi eleito deputado federal várias vezes, ocupou o cargo de deputado federal por praticamente 30 anos. E a elite brasileira, a intelectualidade brasileira, muitos dos quais estão assinando e manifestando as cartas dos manifestos de hoje, dia 11 de agosto, a maioria dessa gente sabia e sabe de quem se trata esse sujeito, sabe que ele é um delinquente, um criminoso. Certa vez alguém me perguntou, isso já faz uns 6, 7 anos, alguém me perguntou o que eu achava desse sujeito. Eu respondi para a pessoa que em qualquer sociedade civilizada do mundo, esse sujeito já há muito tempo estaria trancado numa jaula de segurança máxima. Mas aqui no Brasil, ele foi levado a assumir o principal cargo do país, a presidência da República. E hoje nós temos aí os manifestos de entidades e de pessoas em defesa da democracia. Se você pegar alguns órgãos de imprensa, e eu vou aqui citar a Rede Globo, você vai ver que a Rede Globo,
né, em todos os seus veículos de comunicação, ela está dando ênfase e publicidade a estes documentos em favor da democracia. A Rede Globo, que é o principal veículo de comunicação do país já há quase um século, por assim dizer, ela sempre soube, a Globo sempre soube de quem se tratava esse sujeito que colocaram aí na presidência da República. Ela sempre soube, mas ela omitiu. Omitiu porque eu, particularmente falando, né, eu nunca vi diferença entre esse sujeito que ocupa a presidência da República desde 1º de janeiro de 2019 e os donos da Globo. A Rede Globo de televisão, ela foi a principal condutora e financiadora do golpe militar de 1964. A Rede Globo de televisão foi o principal sustentáculo, o principal alicerce de sustentação da ditadura militar no Brasil. A Rede Globo de televisão, ela foi sustentáculo do governo Collor e do governo Fernando Henrique Cardoso. A Rede Globo de televisão nunca teve apreço pela democracia. A Rede Globo de televisão, ela deu sustentação à farsa do escândalo do Mensalão, onde o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi acusado de comprar votos de deputados à Câmara Federal. Isso nunca foi provado. Então, eu vejo hoje, né, que tem muita gente aí, muitas entidades hoje se manifestando em favor da democracia, em favor do Estado democrático de direito, certo? O Estado democrático de direito, ele não deveria ser uma fantasia, não deveria ser uma farsa. Defesa do Estado democrático de direito, ela diz respeito, em primeiro lugar e acima de tudo, defesa do cumprimento da Constituição Federal. Constituição Federal essa, não feita pelo povo, mas pelas elites políticas do país, escrita de 1987 até o final de 1988 e publicada no início de outubro de 1988, essa Constituição Federal, ela foi feita pela elite política, econômica e financeira do país, e esta mesma elite política e financeira do país não respeita essa Constituição. Não respeita. Essa Constituição, ela recebeu e recebe sempre emendas que praticamente desfiguram ela em favor das elites do país. Um dos itens da defesa do Estado Democrático de Direito, nos manifestos que estão sendo publicados e divulgados e defendidos no dia de hoje, 11 de agosto de 2022, um dos itens é a defesa do Supremo Tribunal Federal, cujos ministros e cuja corte tem sofrido durante os últimos 3 anos e meio ataques de grupos bolsonaristas e, principalmente, do principal líder dessa gente. O Supremo Tribunal Federal, numa nação democrática, ele é o guardião da Constituição. Mas no Brasil, para quem é minimamente atento, sabe que nos últimos anos, a Suprema Corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, não foi o guardião da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, em 2012, julgou os membros do Partido dos Trabalhadores, os membros do PT,
no tal chamado escândalo do Mensalão. Eles foram julgados praticamente sem provas e foram condenados e presos praticamente sem provas de crime. O Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou essas pessoas a partir do incentivo da grande mídia, encabeçada pela Rede Globo de televisão. O Supremo Tribunal Federal do Brasil permitiu que a presidente Dilma Rousseff, eleita presidente do Brasil, fosse derrubada num golpe de Estado. O Supremo Tribunal Federal permitiu que o mandato da presidente Dilma Rousseff fosse roubado na cara dura, sem o mínimo direito de defesa. O Supremo Tribunal Federal não garantiu o mandato da presidente Dilma Rousseff e deixou que ela fosse derrubada num golpe de Estado. Existe até uma gravação de um sujeito chamado Romero Jucá, onde ele faz uma proposta de derrubada, de golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff, com o Supremo contudo. O Supremo Tribunal Federal permitiu uma operação nazista chamada Lava Jato. A Operação Lava Jato, para quem tem o mínimo de informação e o mínimo de vergonha na cara, primeiramente falando, vergonha na cara, sabe que a Operação Lava Jato foi montada pelo governo dos Estados Unidos para roubar o maior lençol de petróleo descoberto no planeta Terra no século XXI, chamado pré-sal. Esse lençol de petróleo foi uma das principais causas da derrubada da presidente Dilma Rousseff do mandato, do cargo dela, que foi reeleita em 2014. O Supremo Tribunal Federal permitiu que a Lava Jato, uma operação nazista comandada pelos Estados Unidos, encomendada pelos Estados Unidos e comandada aqui no Brasil pela Rede Globo, o Supremo Tribunal Federal permitiu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse preso com base num processo completamente falsificado por um juiz semi-analfabeto e cheio de ódio, para que o presidente Lula fosse colocado na cadeia sem prova. Um processo falsificado, onde o presidente Lula foi colocado na cadeia como se fosse um ladrão, num processo de difamação comandado pela Rede Globo. Hoje, muita gente pobre que se beneficiou do governo Lula, dos dois governos Lula e do governo da presidente Dilma Rousseff, que foi derrubada, muita gente pobre chama o Lula de ladrão, porque a Rede Globo de televisão comandou uma campanha contra o ex-presidente para que ele fosse considerado um ladrão, principalmente pelas pessoas mais pobres desse país, que foram beneficiadas pelo governo Lula. Muita gente que se diz cristão, que se diz cristã, chama o Lula de ladrão. Sabe com base em quê? Com base na difamação feita pela grande imprensa do Brasil, comandada pela Rede Globo. E toda essa campanha de difamação contra o presidente Lula foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, cujos defensores dele hoje, dessa corte hoje, chamam-se de democratas. Os democratas defendem o Supremo Tribunal Federal. Eu assinei essa carta. Eu também defendo o Supremo Tribunal Federal.
Eu defendo a existência de um Supremo Tribunal Federal de um país. Sempre vou defender. Mas um Supremo Tribunal Federal que defenda a democracia de verdade. Não um Supremo Tribunal Federal que dê um golpe de Estado com o Supremo com tudo, como disse aquele delinquente naquela gravação. Um Supremo Tribunal Federal que deixa uma presidente digna, honrada e honesta ser derrubada. Um Supremo Tribunal Federal que permite que um ex-presidente da República, o melhor presidente da República que o Brasil já teve, seja preso com base num processo falsificado por um juiz que foi chamado, e eu concordo, de juiz ladrão. Um juiz ladrão. Porque ele falsificou um processo contra uma pessoa e o processo tendo como base o ódio que a elite brasileira tem do povo brasileiro. E o Lula representa o povo brasileiro. Então, minha gente, hoje esse manifesto que está sendo publicado, que está sendo divulgado, que está sendo defendido em favor da democracia, como eu disse no início, ele é necessário, ele é urgente. Mas não vamos perder de vista que a democracia ela tem sido atacada desde 2005, quando começou aquela história fajuta do tal escândalo do Mensalão, que a imprensa brasileira e as organizações democráticas do Brasil não tiveram a coragem nem a vergonha na cara suficiente para dizer que aquilo era uma mentira. Hoje, os grupos que estão defendendo a democracia esconderam que esse sujeito que ocupa a presidência da República sempre foi e será, e nasceu para isso, um delinquente. Omissos, irresponsáveis, deixaram que esse sujeito chegasse à presidência da República e não tiveram coragem de olhar no olho do povo e falar: trata-se de um delinquente, de um bandido, esse sujeito que vocês pretendem eleger em 2018. Agora nós temos a Carta em Defesa da Democracia. Democracia que foi violentada quando o Supremo Tribunal Federal mandou para a cadeia deputados e membros do Partido dos Trabalhadores inocentes. Democracia que foi violentada quando o Supremo Tribunal Federal do Brasil permitiu que uma presidente digna, honrada e honesta fosse derrubada, tivesse o seu mandato roubado na cara dura por um bando de canalhas do Congresso Nacional. Democracia que foi violentada quando o Supremo Tribunal Federal permitiu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse colocado na cadeia através de um processo falsificado por um bandido. Essa é a nossa democracia. Portanto, minha gente, eu assinei essa carta, mas quero deixar registrado aqui que muita gente que está assinando essa carta em defesa da democracia é gente fajuta. É gente que tem a mesma índole desse sujeito criminoso, delinquente, que está ocupando a presidência da República do Brasil desde 1º de janeiro de 2019. Muito obrigado.